Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Violino Didático. E hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber o professor de violino Rodrigo Marim. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Jean. Então esse podcast, o podcast do Violino Didático, ele é dedicado às pessoas apaixonadas por violino, seja violinistas profissionais, professores de violino ou amantes dessa arte, desse instrumento maravilhoso. E como foi que começou a sua história de amor com a música, com o violino? É muito interessante, né? Eu também divulgo meu trabalho nas redes e aí, com isso, a gente está sempre revisitando esses temas. Né? Como você começou e tal. E ontem, sei lá, essa semana, eu lembrei até de detalhes que eu não lembrava, assim. Vamos lá. Eu vim de uma frequentava uma igreja, minha família frequenta uma igreja que tem orquestra e tal, e eu sempre acompanhei muito meu pai. Era congregação? Isso, congregação. Que legal. Então, frequentei os ensaios durante muito tempo, e meu pai toca violino desde antes de eu nascer. E eu tinha isso em casa, só que eu nunca fiquei muito interessado no violino. Eu via violino, legal, meu pai toca violino, legal. E eu gostava de carrinho e de avião e desenhar e tal. Nunca me interessei muito por música, achava música clássica, gostava de música clássica, mas a coisa de violino, tá, meu pai tem violino, era meio isso. Isso só foi mudar quando um parente deu um violino de presente para mim. E aí eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, aí eu ganhei um violino de presente. Até hoje tem esse violino lá. E é um violino, obviamente, um instrumento simples. E aí eu ganhei, legal. E o que eu sabia fazer? Eu era um cara uma criança, adolescente, que gostava de construir os próprios brinquedos. Eu fazia meu carrinho, eu punha e pegava araminho, e pegava caixa de papelão, ia construindo, projetando. Enfim, deixa eu brincar com esse novo que é o violino. Deixa eu experimentar, ver como funciona. Minha mãe, não. A música é coisa séria e tal. Minha mãe tentou estudar, foi difícil para ela estudar música. E falou, não, você tem que estudar. E aí vai lá para a igreja para estudar. Para quem não conhece, assim, a igreja tem o seu... Como as igrejas, na verdade, têm ali seus centros que ensinam gratuitamente, são pessoas que vão passando o conhecimento de forma amadora para frente, com toda a boa vontade do mundo, mas o objetivo é para a pessoa conseguir tocar o hino na igreja, para isso que serve. Uhum. Então, eu comecei na igreja e só que aí uma hora eu falei, eu quero aprender mais, isso em Guarulhos, que eu morava em Guarulhos nessa época. E eu falei, eu quero mais, eu queria me aprofundar. Como é que faz isso aqui? Porque às vezes eu via a gente que tinha estudado fora da igreja tocando repertório, tipo Vivaldi. Eu não sabia nem o que era Vivaldi direito. E eu ouvia e falei, cara, isso é fantástico, assim. Eu lembro que eu estava numa igreja lá, que é a Igreja Central de Guarulhos, e ela é grande assim, e com as paredes, obviamente, não tem tratamento, então tudo ecoa muito. E ele estava tocando, acho que era algum arpejo de Vivaldi, eles ficam brincando, e o Vivaldi ele escreveu para isso, né? O negócio fica ecoando, você fala, cara, que efeito fantástico, eu quero tocar isso, né? Só que assim, eu via, eu quero estudar com eles. Não, o que você aprendeu aqui já tá bom. Não, mas eu queria aprender mais, então a gente cobra. E o problema é que meus pais não tinham condição na época de poder pagar professor particular. E tô falando disso ano 2001, 2002. Então imagina o mundo como era naquela época. A gente não tinha internet só não tinha banda larga, não tinha nada disso. Assim, as coisas eram acesso tudo muito mais complicado. Então eu falei, a coisa ficou meio assim em stand-by, e eu nessa época já comecei a dar aula lá na igreja, passando meu conhecimento para frente, porque para mim foi relativamente simples passar por aquilo, assim, tem que fazer assim, 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 bom, legal, fiz, beleza, vai para frente. Não tem toda a estrutura de iniciação pedagógica que hoje eu, por exemplo, eu aplico, ou que o Jean aplica, enfim. Mas assim, eu fui passando pra frente e eu falei, mas eu quero estudar música, só que eu não tinha. Aí um dia eu descobri que um daqueles professores que ensinavam lá na igreja, ele estudava no tal do conservatório, e eu não entendia como funcionava. Parecia uma coisa assim, meu Deus, o cara precisa ter um talento, precisa ser não sei o quê. E eu descobri que esse conservatório era muito mais perto da minha casa do que a igreja para onde eu ia. Porque eu ia na central e eu morava uns 4 quilômetros. Muitas vezes eu ia a pé nessa igreja. E só pra galera que não tá necessariamente familiarizado, né? A congregação, ela tem um excelente trabalho, assim, de apresentação dos instrumentos e de
de possibilitar uma iniciação de forma gratuita e tudo mais. E algumas das pessoas muitos dos grandes violinistas e instrumentistas que a gente tem no Brasil iniciaram lá na congregação, foram, claro, buscar conhecimento de outras fontes, claro, né? Mas alguns desses voltam pra congregação pra ajudar, não sei o quê, e aí é numa dessa que você fica sabendo pô, mas por que você toca tão melhor do que a média aqui? Ah, porque eu sou do conservatório do não sei onde, blá blá blá. E aí que você começa a descobrir as coisas meio fora, né? Tô falando porque eu também tive, apesar de ter iniciado em um projeto social, na verdade, como a minha avó era da congregação, eu fazia algumas aulas de teoria e de instrumento na congregação também. Sim. E aí era nítido, assim, a galera que ia pra tocar na igreja, e tá tudo certo, essa é a intenção, tá tudo certo. Mas tinha uma galera que se destacava muito e acabava conseguindo passar mais sentimento, conseguindo emocionar mais, que era a galera que foi estudar fora e que tava trazendo aquele conhecimento ali pra dentro da igreja. Né? O que às vezes, por algumas pessoas, nem é tão bem visto assim, na verdade. Né? Nossa, enfim, não era tão bem visto, mas deixa eu lembrar dessa sensação que é interessante que você falou, né? De a gente estar naquele ambiente lá da igreja, e aí eu falava, nossa, mas fulano toca, que coisa incrível, assim, não é só aquela coisa simples. A gente percebia que tinha muito mais coisa ali dentro e parecia, assim, uma coisa mítica, né? Então, para quem não tinha começado, eu olhava tentando voltar, qual era a minha visão de 20 e tantos anos atrás, né? O que acontecia na cabeça da gente para conseguir, olhando aqueles pessoal que tocava mais. Eu queria isso. E eu fui descobrir que tinha o conservatório e, na verdade, era perto de casa. Ficou 1 quilômetro. Era muito perto. Era uma caminhadinha de 10, 15 minutos. Não dava 15 minutos. E era da prefeitura, né? Então, assim, era meio gratuito, mas não era, porque tinha que pagar um boleto durante um ano, tinha que pagar um salário mínimo, assim. Mas isso era meio revogável, enfim. A questão eu fiz a prova, na verdade a minha irmã entrou e eu não, porque tinha muita vaga para piano, e ela entrou para piano, eu entrei para violino não consegui nesse ano, eu tinha 17, eu fui entrar com 18. Eu fui entrar com 18, só que 18 anos de idade, eu não tinha na cabeça que eu queria virar músico, eu queria estudar para tocar violino melhor, né? Eu não pensava, eu quero virar profissional. Até porque, para mim, sempre tinha aquela pecha de, não, eu não tenho um dom. Profissional, o cara tem que nascer pra isso, o cara tem que... Eu não tenho, eu só quero tocar assim, né? Eu quero melhorar, mas eu não sou tão bom, eu não sou bom o suficiente pra virar um profissional. Era isso que eu tinha na cabeça, né? Enfim, aí eu consegui entrei no conservatório, só que o conservatório é uma instituição que é pública, então a estrutura é de acordo com vaga. Entrou para vaga de teoria. Eu tinha meu horário de teoria, arranjei um horário que eu podia, tal, era até a tarde na época, porque acho que eu não trabalhava, eu trabalhava, enfim, no horário que dava. Mas para aula de violino demorou. E demorou, não sei, um semestre, demorou talvez mais, enfim. Com uma professora que você conhece, que foi a Chanda Londowski. Que legal. E isso em 2005 eu entrei. Acontece que eu não lembro se foi no começo de 2006, um pouquinho pra frente, que ela se mudou pro Paraná. E ela foi pra lá. E aí ficou sem professor, porque só tinha um professor na época. E eu falei, puxa, e agora? Enfim, e aí eu acabei trancando isso. Mas enfim, por que eu tô falando isso? Justamente nessa fase eu falei, eu preciso fazer uma faculdade. Que faculdade que eu vou fazer? Eu sempre gostei de desenhar, desenho desde tudo. E sei medida, e gosto de construir as coisas. Você fala, Rodrigo, tem que improvisar não sei o que, o suporte do microfone. Eu ia dar um jeito aqui, porque minha vida, minha adolescência eu passei fazendo isso. Até hoje, às vezes eu faço, né? Então... eu fui fazer desenho industrial, que é para projetar carro, geladeira, sei lá, o suporte do microfone, são tudo coisas... Só que eu queria carro, né? Porque adolescente, criança que nasceu nos anos 90, carro, eu sabia todos os nomes de carro, aí abriu a importação, época do Collor, carro, enfim. E fiquei deslumbrado nisso. Quando eu entrei, eu quero entrar na indústria automotiva e tal, só que na verdade eu não tinha ideia de o que tinha que fazer. Só sabia que tinha que ter na faculdade. Aí entrei na faculdade e foi um curso legal. Foi um curso, uma faculdade particular lá de Guarulhos, a UNG. Um curso muito legal que eu gostei. Era relativamente acessível. Assim. Você fez todo o curso? Então, vamos lá. Não fiz todo o curso. Eu comecei a fazer e aí, depois no segundo ano, eu consegui um estágio. E aí comecei a estágio na Itapemirim, okay. Né, de ônibus, né, que é lá em Guarulhos. Fiz durante um tempo, deu errado lá o estágio, saiu. E aí eu tava muito desanimado nessa coisa do estágio. Eu acho que eu vou fazer USP. Fazer desenho industrial na USP. É isso que eu queria. Eu parei e fui fazer cursinho. Enquanto isso, você continuava estudando violino no conservatório. Eu acho que eu tinha trancado,
mas depois eu voltei. Ok. Foi uma coisa assim. Ou seja, quando você tranca, você volta para as aulas teóricas e não para as práticas. A prática você volta para a fila. Pelo menos era assim, não sei como que tá hoje. Naquele momento não tinha professor de violino também. Acho que ficou sem, e aí depois eu descobri que contrataram uma professora lá, e aí logo na sequência contrataram o Renato Kutner lá, que foi com quem eu estudei. E aí o que acontece é o seguinte, aí eu parei e fiquei, vou fazer desenho industrial na USP. O que tinha na cabeça, a música não era uma perspectiva, não tinha isso na minha cabeça. Eu achava que não era bom, enfim. Eu também nem tinha estudado o suficiente, acho que fiz um semestre lá dentro só. E eu, nesse momento que eu entrei no conservatório, eu falei, cara, é gigantesco, nossa, eu não sei nada, eu não entendi nada, eu não estudei nada estruturado, a coisa foi muito improvisada, assim, a sensação de que eu não conhecia absolutamente nada, mas lá na igreja já parecia que o Rodrigo sabia muito, né? Isso é mais comum que as pessoas imaginam. Às vezes você tá num círculo ali onde você se destaca ali dentro e você às vezes tem a falsa sensação de que você está num nível que absolutamente você não está. Aqui, pra gente, por exemplo, chega várias pessoas assim, que violino você indica para um intermediário? Ou, que método, que música, o que eu devo tocar no nível intermediário? Essa é uma pergunta tão aberta que sem saber exatamente do que a pessoa está falando, o que é um nível intermediário? Eu tenho na minha cabeça o que é um nível intermediário. Você tem na sua cabeça o que é um nível intermediário. Quem passou por conservatório... Não tem. Nossa, porque justamente é um limbo ali. Exato. Se a pessoa, por exemplo, quer tocar na igreja, intermediário é ela saber ler partitura e tocar o que tá lá. Pra gente que vem do erudito, isso nem tá no iniciante ainda. Isso tá arranhando o segundo estágio do nível iniciante. Então a pessoa acha, nossa, eu leio partitura, então eu sou intermediário. Ou... eu toco o concerto de reading, então eu sou avançado. Eu toco todos os hinos, então eu sou avançado. Então, dependendo do contexto, você é. Mas de qual contexto estamos falando? Estamos falando do contexto de todo o repertório que existe para violino? Porque se for, provavelmente não. Então, às vezes a gente está num ambiente onde o máximo que tem é aquilo e a gente consegue fazer aquele máximo, então a gente acha que a gente é muito avançado. Aí vai pro conservatório, começa a ver um monte de gente tocando e de repente você vê que você tá na superfície ainda. Isso que é o Conservatório de Guarulhos. É um conservatório ok. É um conservatório bom, mas seja não é a Escola Municipal de Música, que é outro conservatório municipal, só que da de São Paulo. E aí é outro universo. Então, EMESP, Tatuí. Enfim, mesmo nível ali, EMESP, Tatuí, enfim. Guarulhos já é um pouquinho mais isolado. Então, eu falo o tipo de colegas que você vai ter. Às vezes não é nem a questão do músico, é o tipo de colegas, que ambiente que você vai ter. E naquele ambiente eu já falava, nossa, eu não sei, eu não toco nada, eu não entendo. Todos esses métodos que a professora passou, acho que foram o Hansite ali. Tipo, Hansite, às vezes eu via, né? Porque naquela época, cara, 20 anos atrás, era Xerox que o fulano que passou pra você. Exatamente. Era o Xerox do Xerox do Xerox. Você comprava aquele CD, você lembra do CD que tinha com 100 métodos de violino? Não chegou isso pra mim, não. CD tinha que vir na Santa Efigênia fazer isso. Pra mim era muito longe, porque eu morava em Guarulhos. Então, eu lembro de ter uma cópia de um CD que tinha ali 100 métodos. E você, nossa, agora eu tenho 100 métodos. Como se isso fosse... Alto nível isso na época, nossa. Que legal que você tem 100 métodos. Eu acho que eu não tinha computador na época. Eu não tinha computador. 2001, 2002, não tinha. Assim. Eu não tinha. E o acesso que tinha era só por computador, né? Então... E aí, o que aconteceu? Eu nessa coisa de, eu quero ser designer e tal... E eu acabei não passando nessa primeira prova, nessa única prova que eu fiz nessa FUVEST para design que eu fiz, acho que foi o segundo ano do curso, e foi uma das notas mais altas que tinha. Eu lembro que eu tirei, eu não lembro se era 90 ou 100 questões, assim. Acho que era 56 a nota de corte, eu fiz 53 na primeira fase, né? Naquela que você tem que marcar a questão, prova objetiva. Então eu fui bem, mas não o suficiente. Aí eu desanimei, e eu tava perdido na vida. E nisso eu já tinha 20, 21, sei lá. E meus pais sempre foram não, fica em casa, não, a gente cuida de você, não, você não vai ficar trabalhando. Antes de eu fazer 18. Antes de eu fazer 18, não, você não vai trabalhar, você não vai trabalhar. Por isso que eu não tinha como pagar professor, porque eu não trabalhava, meus pais não deixavam trabalhar, mas também em casa a gente vivia muito, muito justo, assim, muito justo, né? Pagando apartamento, né? Assim, eu não morava num lugar exatamente ruim, era um lugar até legal, mas as coisas eram muito justas de dinheiro, assim, pagava e não sobrava para luxos. Viajar era muito excepcional, né?
E aí, nessa época, eu morando com meus pais, foi sair da casa dos meus pais, são 25 anos aí, mais ou menos, eu acabei parando tudo e fiquei só no conservatório. E aí eu falei, faculdade eu não sei se que eu vou fazer, porque UNG, eu tava assim, faculdade. Hoje eu olho e falo, cara, a UNG era boa, boa pra caramba. Não sei se no nível da USP talvez não seja, né? Até porque em termos de verba que a USP recebe, mas, cara, um custo-benefício muito bom. A UNG, pelo menos na época que eu estudei, o curso de design era muito bom. Hoje, olhando, sabe, com 36, 37 anos que eu tô, enfim, eu olho e falo, não, cara, era um curso bom. Enfim, mas eu quero estudar na USP, não quero ficar na UNG, não sei o que lá, né? Bobagem, enfim. Eu também não corri atrás de outras coisas, de me qualificar, não tinha ideia. Porque na cabeça, inclusive das pessoas que vieram dos anos 70, 80, faz conservatório, você vai ter um bom emprego. Faz faculdade, qualquer faculdade, você vai ter um bom emprego, tá resolvido, né? Enfim, era isso que eu tinha em casa com meu pai, que é contador, né? Fez faculdade, enfim. E aí, o que aconteceu foi que me chamaram para fazer um estágio. Um colega me chamou, me mandou um e-mail para os colegas, falou, tem um estágio na empresa, não sei o que, só que tem que estar fazendo faculdade. E aí, até cogitei fazer outra faculdade. No fim, eu voltei para a faculdade que eu tinha lá na UNG e continuei o curso. De novo, a coisa no conservatório seguia em paralelo, né? E aí eu nunca mais tranquei, só tranquei uma vez. E isso foi seguindo. Aí eu consegui fazer, comecei com outra professora, não sei o que lá. E aí depois eu acabei trocando para o professor Renato Kutner. E aí quando eu comecei, acho que eu tinha parado. Enfim, demorou mais um ano, quase um ano para conseguir entrar na vaga de novo. E aí eu comecei a estudar com o Renato Kutner. Quando eu comecei, eu lembro que eu estava no final da faculdade de desenho industrial, porque eram 3 anos e meio, em vez de ser 4 era 3,5, porque tinha aula aos sábados. Uhum. E tinha aula sábados dobrados. Assim. Era tipo das 7h30, das 8 até 1h da tarde. Eu vou só pedir para a equipe, se possível, me trazer um pouquinho de água, por favor. E aí eu tava meio no final, assim, mas eu tava muito desanimado, porque aí eu entrei nesse estágio, que era uma empresa pequena lá em Guarulhos, uma indústria, projetando embalagem de papelão ondulado, né? Eu até gostava, assim, mas eu, cara, era uma empresa pequena, não tinha chance nenhuma de crescer, de fazer, e eu olhava a música, nossa, a música parece muito mais legal. Mas tocar em orquestra, nossa, parece muito mais... E depois, sei lá... experimental, não sei quanto pagava em 2009, mas já era muito dinheiro para um estagiário, já era, acho que é mais do que ganhava um estagiário na época. Uhum. E eu falava, nossa, cara, não, se eu passo numa experimental, eu ganho bem pra caramba, não, melhor, eu prefiro muito mais isso do que ficar. E eu falei, né, eu vou me dedicar, vou querer fazer música na USP, até porque eu conhecia, tem um professor no conservatório que dava aula para minha irmã, que ele fez USP, tá? Ficou botando pilha, e eu falei, putz, legal, eu quero entrar na USP, eu quero entrar. Fiquei nisso, né? E aí eu falei, não, vou querer entrar em música na USP, e vou também, para pagar as contas, tocar na orquestra, né? E eu acabei parando a faculdade. Um pouco antes disso, tem um episódio que eu lembro... A faculdade de desenho industrial. A faculdade de desenho industrial. Um pouco antes disso, tem um episódio muito interessante, que é... Bom, Guarulhos é uma cidade, assim, bom, pelo menos em termos de centro, ali, é relativamente pequena. Então, quem estuda no conservatório, tocava na orquestra jovem de Guarulhos, assim, tinha muita interligação, até porque ensaiava quase no mesmo lugar, assim, era o mesmo prédio. Então, a gente se trombava, eu conhecia um monte de gente, muitos eram meus amigos, enfim. E aí... O que aconteceu é que fui assistir, a orquestra começou em 2003. A orquestra foi fundada no finalzinho de 2003. Eu fiz a primeira prova. Eu não estudava no conservatório. Eu fui... eu toco na igreja, não sei o quê. O que eu vou tocar? Vou tocar... E eu pedi ligação, liguei pro fulano que eu sabia que tinha estudado música, não sei o quê. O que você me aconselha? Sei lá... que você toca, Allegro de Fiocco. Primeira posição, não sei o que lá. E eu fui estudar, só que eu não sabia estudar nada. Pegando a partitura, não tinha noção, não sabia como que estuda. Falo de estratégia de estudar, não falo nem de técnica. Muito obrigado. Eu não sabia. Obrigado. Eu não sabia nem como que fazia. Fiz uma prova ruim, obviamente. O Emiliano Patarra foi até gentil. Foi com a Xanda na banca, se não me engano, tava ela e o Emiliano. Mas enfim, obviamente eu não passei, mas eu fiquei assistindo. E tinha inaugurado o Teatro da Mastur lá em Guarulhos, e rolava muito evento.
muito evento de música. E eu assistia, porque hoje eu entendo essas pessoas que chegam para estudar comigo, por exemplo, no estúdio, que eu dou uma aula, dando aula num lugar presencial, e as pessoas chegam com essa sede de música. Eu falo, tá, Rodrigo, para eu entender o que é isso, eu preciso voltar no Rodrigo de 20 anos atrás, que não tinha acesso às coisas, não passei pelas experiências, o que é a pessoa querer assistir. Aí ver um concerto, sei lá, de Teorba, porque tinha um grupo novo, ovo novo, não sei se você já ouviu. E aí, o Boé da Amor, tinha umas coisas diferentes, o pessoal levava lá, né? Mas enfim, também tinha a Orquestra Jovem de Guarulhos. E eu assistia. Aí tem evento disso aqui de música clássica, aí eu quero ver. E era de graça, né? Acho que até hoje tem esses eventos de graça. Ah, deixa eu ir lá ver. E ficava vendo, e ficava alimentando isso. Enfim, um dia, tinha uma colega minha no conservatório que chama Milene, nunca lembro. Milene. Não é a Milene da Não é, não, amiga, estudante lá, estudante. E eu conheci ela por causa da igreja lá, de um outro lugar que eu Pô, segunda vez que a Milene é citada nesse podcast. Nem sei como ela tá, faz tempo que eu não vejo. Pois é. E coincidentemente, essa amiga também era Milena. Acho que é Milena, enfim. E aí, ela me perguntou, ia começar o concerto da Orquestra de Guarulhos, eu tava na plateia, 2008, eu não tocava lá. E ela falou assim... 2008 foi quando eu entrei lá. Talvez eu fosse assistir você. Não, e eu ficava olhando, eu tenho uma coisa com memória de nome, então eu decorava os nomes e conhecia os nomes. Ah, então o Eduardo que é o Spala. Não, agora o Douglinhas é o Spala. Não, agora o Eduardo toca. E eu tinha isso, então eu decorava, sabia os nomes das pessoas e tal. E eu ia assistir. E a Milena falou assim, Rodrigo, por que você não toca? Eu falei, não toco na orquestra. Ué, por que você não toca na orquestra? E aí me deu um estalo, tipo... Por que eu não toco na orquestra? Por que eu nunca fiz o teste? Não, eu fiz o teste, mas não estudava nada. Por que eu não quis fazer o teste de novo? Eu não me achava em condição, mas peraí, será que eu não tenho condição? Não, peraí, eu tô gostando tanto desse negócio, né, que eu vou... Antes de parar a faculdade, que aconteceu um pouquinho pra frente disso, mais ou menos nessa época, eu lembro que eu tava no fim da faculdade, e eu era estagiário, eu que pagava a minha faculdade, meus pais já não pagavam mais, e eu fiquei feliz porque eu peguei uma ADP, e como eu peguei ADP, eu precisava fazer ADP para seguir para frente, e a ADP você pagava uma mensalidade só durante o semestre inteiro, sobrava dinheiro e tempo para estudar violino. Ah, ok. E aí eu falei, nossa, agora dá para pagar por aulas particulares. E aí eu comecei a estudar com um rapaz lá, uma indicação. E aí eu fiz aula e eu tinha tempo para estudar violino, porque aí eu saía do estágio, voltava para casa, estudava violino. Apesar de morar em apartamento, eu nunca tive problema. Respeitava as 22 horas e tal, né? Mas nunca tive reclamação. E eu sei que é um pouco exceção, tem gente que tem reclamação, tem gente que mora as paredes ficam vazando, aí incomoda muito os vizinhos, você ouve muito barulho. Lá não tinha problema, assim. E eu tinha tempo de estudar violino e tinha condição de pagar por aula particular, porque no conservatório eu ainda não tinha conseguido voltar na lista. Eu estava só fazendo aula teórica, né? Nisso eu fui fazendo aula, fiquei 6 anos lá. Mas em termos de aula de violino foi muito menos tempo. Aula de instrumento, porque depois eu troquei para piano, foi muito menos tempo justamente por causa disso. E então eu tinha condição e eu fiquei feliz. Isso foi no primeiro semestre de 2009. Quando chegou o final, eu falei, cara, eu vou ter que fazer o último semestre de faculdade, eu não sei se eu quero continuar com design. Eu estou num estágio que não tem perspectiva de crescimento na empresa, porque eu descobri quanto que meu chefe ganhava. Eu falei, cara, no máximo eu vou ganhar isso que ele ganha. E ele trabalhava loucamente, porque ele morava em Mogi das Cruzes, sei lá. O negócio é longe, então ele ficava até mais tarde. Cara, foi exatamente fazendo esses cálculos que eu também decidi mudar, dentro da música ainda, mas decidi mudar de foco. Quando eu comecei a ver, esse cargo que eu acho que seria interessante para mim dentro de uma certa instituição, o máximo paga isso, eu não sei se eu vou querer me matar essa quantidade, ter esse nível de esforço para essa recompensa financeira, né? Não, e a coisa cara, meu cotidiano vai ser esse, assim, né? Então, a parte para mim, nesse trabalho que eu fazia, o divertido era quando eu saía do escritório, sei lá, mesmo que fosse pro chão de fábrica, pegar chapa de papelão, porque era uma fábrica de papelão. Eu trabalhava na parte separada, que era administrativa, que eram os projetos,
E eu gostava de descer lá pra pegar, porque era uma coisa diferente de ficar na tela do computador. Porque tinha muito trabalho chato, né? O que é divertido? Se me desse uma chapa de papelão, um estilete, régua, trena, e eu começasse, sei lá, a projetar caixa para 12 xícaras dessa. Ah, deixa eu ver a posição. Isso pra mim era legal, porque era isso que eu gostava de fazer. Mas 90% do trabalho não era isso, era outra coisa. Era ter que ficar ajustando layout, informação, ver se é código de barra, ver se é descrição do... E eu falo, meu Deus, eu não quero passar o resto da vida fazendo isso. Eu não gosto e eu não tô vendo perspectiva em entrar em outro lugar, não sei o que lá. Eu falei, música. Nossa, música resolve todos os meus problemas. Eu vou ganhar mais. Então, não, eu não posso dizer que é exatamente mentira hoje em dia. Não mas enfim. Mas a coisa demorou bastante pra vingar, né? Inclusive porque eu ia receber CLT, segunda vez na vida que eu ia ter CLT na vida. Eu não tenho, eu acho que eu tenho 5 meses de contribuição. Caramba, mas sabe que em algum episódio eu vou pegar talvez pra mostrar aqui. Eu não tenho absolutamente nada escrito na minha carteira de trabalho. Eu entendo, sabe porque... Aí o pessoal, eu sabia, músico é tudo não sei o quê. Cara, não tenho absolutamente nada. Aí o pessoal fala, é porque é isso, é porque é aquilo. Os trabalhos normais com música não registram. Não. Os tradicionais, assim, pra quem toca instrumento erudito, né? Então, orquestra, cachês, casamento. Dá aula em escolas, tem muitas escolas, a maioria não registra, Exato. né? Ainda mais hoje, que aí você tem MEI, você tem CNPJ, cara, ninguém... Só as orquestras mais bem estruturadas administrativamente é que tem algum tipo de contrato e não necessariamente é CLT. Muitas vezes é só um contrato de prestação de serviço do ano. Muito Que boa dá orquestra alguma estabilidade. Que dá alguma estabilidade. Mas que não é CLT, Mas que não é exatamente. CLT. Foi interessante você tocar nesse ponto aí, porque esse período que eu tive carteira registrada foi antes da faculdade, então eu tinha exatamente 18 anos, que foi o meu primeiro ano no conservatório. E o que eu trabalhava na época? Eu trabalhava no mercadinho. Eu trabalhei no mercadinho como reposição e caixa. Então foi 5 meses que eu trabalhei nesse mercadinho e que foi o único registro em carteira que eu tive até hoje na vida. Porque depois eu fiz estágio, saí do estágio, fui pro segundo estágio, que aí foi mais longo, eu fiquei 2 anos nesse estágio, nessa empresa. E aí iam me registrar e eu falei, cara, vocês esperaram 2 anos. Sério, agora que vocês querem me registrar, eu tô saindo. Ter o seu segundo registro. Porque eu tava em 2 anos de estágio, ia completar 2 anos, aí legalmente, o que aconteceu foi que eu entrei um pouquinho antes e eu fiquei um tempo meio sem contrato, lá eles deram, tá, você vai voltar na faculdade? Porque precisava estar na faculdade, por causa do CIE, uma coisa assim. Ok, e aí então, aí que eu voltei. Então, quando eu ia dar os 2 anos legalmente, que eu falei, tá, a gente precisa registrar. Tá, o Rodrigo é bom, legal, então vamos registrar o Rodrigo. E aí eu falei, então, vamos registrar você. Eu, tipo, então... Cansei. Até porque eu achei, sabe, podia ter registrado antes, se a empresa me interessava. Então, eles vão vincular, né? Mas, enfim, enrolaram, eu falei, ótimo, porque eu tô saindo daqui. E aí eu já tava no ponto que eu tava querendo sair. E aí, enfim, aí eu cheguei e pedi demissão, E aí estágio não tem muita coisa, né? Tipo, tá bom, aqui, assina aqui, tchau. No dia seguinte não tem vínculo, não tem nada, né? Não tinha inclusive dinheiro para receber. Era só o pagamento do mês e acabou. Não tinha férias, acho que não tive férias. Em 2009 isso. Acho que não tinha nada desses direitos que foram conquistados depois. Então, férias eu não sei direito, porque eu nunca tirei férias na vida. Eu também não trabalho. sei. Eu acho que eu nunca tirei férias na minha vida. Enfim... E aí eu comecei a me dedicar para entrar. E para entrar na Orquestra Jovem de Guarulhos, era muito simples e pagava relativamente bem. Só para eu tenho uma política de zero mentira, então eu quero retificar aqui. Eu nunca tirei 30 dias sim. de férias. Mas eu já peguei uma semaninha, um final de semana para ir passear, tá ok. Mas 30 dias assim, pô, para não pensar em trabalho, não ver nada... Nunca aconteceu desde quando comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Uau! Ou seja, fazem 17 anos que eu trabalho ininterruptamente, praticamente.
Aí eu vou, daqui a pouco vocês... Violinista tem surto psicótico. Burnout. Tem burnout após. E a gente trabalhando sendo próprio empreendedor, né? A gente acaba esquecendo disso, né? E aí, pô, se eu parar, vai dar um monte de coisa errada. E quando eu não posso, não sei o quê. Eu tirei recesso das aulas presenciais. Mas aqui, assim, você tem que entender o seguinte. Eu só gravo uns videozinhos pra internet, né? São 15 aluninhos. Eu tenho 15 aluninhos, então assim, não dá pra... Trabalho. Eu tô brincando, porque às vezes tem algumas pessoas que acham isso. Que não fazem a menor ideia. Nunca gravaram um vídeo assim pra internet com consistência e postar tanto de tempo, enfim. Dá um trabalho. Claro que não é pegar chuva à noite pra colocar eletricidade no poste, não é isso. Isso é muito mais trabalho, muito mais braçal, muito mais trabalho. E risco também, muito né? mais risco e tudo mais. Mas é trabalho. Não, com certeza. Então, nossa, eu passei por uma fase quase essa de instalar, não cheguei. De instalar? Já fui entregador. Caramba, ok. Enfim, eu já fiz bastante coisa, né? Não, o cara é um MacGyver, né? Tipo, é o cara que consegue construir desenho industrial, pegar papelão, fazer não sei o quê. Não, se precisar de um pedestal, eu faço. Eu já improvisei tanta coisa quando veio a pandemia ali, enfim, mas não vamos desviar aqui dessa linha. Eu tenho muito assunto para contar, né? E aí eu falei, eu quero entrar no conservatório quero entrar na Orquestra Jovem de Guarulhos. E aí eu não sei, eu estudava, tinha um colega que estudava comigo com um outro professor fora do conservatório. Nossa, desculpa te interromper, cara. Que é o Igor, não sei se você conhece. O Igor Amoroso. Sim, claro. Acho que eu sei porque você é legal, cara. Porque você teve experiências extramusicais. Isso deixa músicos muito mais legais. Porque a maioria da galera que eu me relacionava, por exemplo, como eu comecei muito cedo, a maioria dos meus amigos nunca fez nenhuma outra coisa da vida que não música. Os caras falavam assim... Então só fala disso. Eu não sei não ser músico, eu só sei ser músico. E eu às vezes olhava isso e falei, acho um pouco pobre, sei lá. Não, mas as pessoas são capazes de fazer outra coisa, mas não sei, às vezes não enxergam, não tem essa perspectiva. Às vezes não querem, né? Também. Não quer, tudo bem, é questão de escolha. Mas achar que não é capaz, eu falo, sei lá, né? Mas que doido, tá? E você queria... Então você foi obstinado, vou tocar nessa orquestra. Exato. Pra mim fazia todo sentido no mundo por vários motivos. Era uma oportunidade de virar profissional, que eu queria, né? Era a oportunidade de entrar num ambiente, de ter uma remuneração razoável ali, pelo menos para o contexto de quem morava com os pais, né? E os meus gastos, eu não saía, não gastava com quase nada, assim, né? Eu fui começar a comprar roupa... mais recentemente, que antes eu usava roupa e a roupa durante muito tempo, assim, né? Que eu comecei a dar aula particular, né? Aí minha esposa, não, precisa que você arrumar um pouquinho melhor, vai, Rodrigo. Vamos fazer a barba, vamos no barbeiro. Fazer a barba até que... Mas a questão, às vezes, de roupa, que eu não me preocupava, mas não, se ajeita um pouquinho, né? Enfim, e eu não gastava com muita coisa, então, nossa, a Orquestra Jovem de Guarulhos vai ser bem legal. Tá, eu quero entrar... E até porque fazer aquela conta, aquela ilusão das pessoas que não conhecem. A galera talvez não tá familiarizada. Às vezes eu faço um trabalho meio de dicionário, às vezes de Google. Orquestra Jovem, aqui em São Paulo, pelo menos, no estado de São Paulo, das orquestras que a gente tem conhecimento, não necessariamente são orquestras de quem tem de 8 a 15 anos de idade, que seria o jovem, né? 8 a 18 anos de idade. Geralmente é de 14, agora é de 14 a 28, 14 a 30 anos, você consegue entrar em uma orquestra jovem, dependendo da orquestra jovem, né? Eu costumo falar como se fosse uma orquestra de estagiários. Exato, seria como se fosse uma orquestra de pessoas que estão fazendo estágio. E aí, eu lembro que eu estudava com esse outro professor, né? E aí tinha um Igor que já estava tocando, ele é bem mais novo que eu. 6, 8, sei lá, talvez mais do que isso, né? Que eu na época já tinha 26, 25. Não, eu não tinha. Eu tinha 24, porque o limite para entrar era 25. Ok. E eu falei, pô, já tenho 24 anos de idade, eu vou concorrer com o Igor, que eu tava tocando praticamente o mesmo nível que ele, eu vou concorrer com ele, eu vou ter gente... E eu acho que foi nessa coisa também que eu estudava com o Renato Kutner, que me chamaram para estudar violino lá, e aí comecei a estudar violino com o Renato Kutner.
E eu olhei a viola, conversei com o Renato, eu falei, eu acho que eu vou trocar pra viola. Acho que foi por isso. E eu falei, acho que eu vou trocar pra viola. E troquei pra viola. Troquei pra viola em setembro. Mas como que é esse salto de violino pra viola caipira? Como? Mas aí mas tem orquestra de viola caipira? Eu esqueço que eu tô falando não só com você, mas com o público. E você sabe, se você alguém olhar meu Instagram, tá escrito @profviolino. Rodrigo, mas você fez faculdade de viola, toca em orquestra sempre viola. Que viola que é essa? Então, justamente a questão é, por que meu @ é profviolino? Por causa disso que você acabou de apontar. A gente tem essa questão no português, na verdade o professor Alexandre Cangi uma vez, o do cello, o Alberto Cangi, falou, não, é porque antigamente na Europa eles chamavam todo instrumento de corda de viola, na Europa medieval. E aí virou esse nome viola, e a gente tem muitos tipos de violas, né? Cuidado pra não falar muito essas palavras, porque senão o YouTube vai derrubar nosso vídeo. Porque as redes sociais entendem o nome do instrumento como outra coisa. Enfim. O viole, a viola da Bracho, enfim. O que acontece... O violino maior... Então, o violino maior. Da clave de dó. Você não tem aqui viola? Eu tenho aqui, ó. Que é um instrumento um pouco maior, né? Então, se a gente olha o violino, ele, na verdade, faz parte de uma família que tem uns 4 membros. Quem tá ouvindo tá só pelo áudio não tá vendo. Mas a viola, basicamente, se você olha na orquestra, você acha que é um violino. É um pouquinho maior. É um pouco maior que o violino. E toca muito parecido, porque você toca com o instrumento também na mesma posição aqui, né? Só que ele é um pouquinho maior. Então, a técnica é muito semelhante. Então, a técnica é praticamente a mesma. Muda a leitura. Muda a leitura, que isso realmente incomoda. A afinação do instrumento é diferente. Mudam as notas, então muda um pouquinho mais dentro da cabeça e a sua relação. Eu falo que na questão técnica, muda a relação, que é como você dirigiu... Um pouco mais de peso, etc. Você dirigiu o carro e depois você vai pegar uma caminhonete, assim. Acelerador, freio, câmbio, a mesma coisa. A lógica é a mesma. Só que ela é mais pesada, então para reagir, a mesma coisa na viola. Você não tem agilidade, né? A coisa é toda mais pesada, cansa mais também, enfim. E eu resolvi trocar para esse instrumento maior, que cansa mais. Ok. Eu toco, até porque a altura, que até é um pouquinho mais fácil, né? E aí eu resolvi trocar para viola. E eu comprei uma viola, uma Mavis, que é uma viola chinesa, um instrumento de fábrica ali. Eu comprei o topo de linha, que era o que disponível na época. Topo de linha da Mavis, tá? Topo de linha da Mavis. Que é uma viola ainda que seria para... Hoje em dia a gente falaria para um aluno iniciante que quer começar com uma boa viola. Exatamente. Hoje seria o quê? Uns R$3.000, eu acho. Eu paguei 1.600, que eu lembro, que é MV1019. Pelo menos era o que tinha disponível na Leimar, que é uma loja que ficava na Rebouça. Mudou, acho que para dentro da Lapa ali. E aí... Isso foi em setembro de 2009. 5 meses depois foi o teste da orquestra. Então eu tive 5 meses na viola para preparar... fazer a transição de violino. Para fazer a transição. E eu fiz a prova, eu lembro que eu fiquei meio deslocado assim, e eu consegui entrar no último lugar. Bravo. Tinha 10 vagas, 10 vagas que tinha, e eu consegui entrar... Que ganha a mesma quantidade de quem faz em primeiro lugar. Que era, se eu não me engano, já era a Julie, na época. Ok. E aí, enfim... Finalmente eu entrei na orquestra e falei, cara, que legal, agora eu entrei. E aí, Brandemburgo número 3, divide a orquestra inteira. 3 naipes para cada... 3 naipes, e aí em vez de eu tocar um naipe inteiro aqui, eu tava começando ainda e tocar o Brandemburgo, que é uma peça complicada, depois se expõe Brandemburgo número 3. Então é isso aqui, ó. O pessoal às vezes fala que tem que tocar mais. Tem que tocar mais nos podcasts. Então, essa provavelmente todo mundo conhece, que é aquela... Então, basicamente é essa peça. Exato. E como é que... Vamos traduzir um pouquinho qual que é a dificuldade disso. Isso é o que a gente costuma ouvir, é o que a gente identifica, é uma das linhas que estão acontecendo. Então, existem... outras notas que é um pouquinho diferente. A gente não toca tudo igual nessa música, você não toca. Então, você tem muita independência. Eu tô tocando uma coisa, na verdade, Bach escreve para 9 vozes diferentes. E eu toco uma coisa, o Jean toca um pouquinho diferente. Então, não adianta eu colar nele. Não resolve, eu tinha acabado de entrar na orquestra, mas não adiantava colar nele. Eu tinha que saber a minha parte, e aí a orquestra ficou toda complexa. Meu Deus, mas eu sofri tudo. Então, para ficar mais claro ainda...
você tinha no caso são 30 violinos. Não estão os 30 violinos fazendo a mesma coisa. Nesse caso são 3 naipes de violino. Então 10 violinos estão fazendo uma coisa, 10 violinos estão fazendo outra coisa, e outros 10 violinos fazendo uma outra coisa. Eu acho que deu uma diminuída, mas também não foi muita coisa, não. Não foi muita coisa, né? Então a gente... o que a gente está acostumado, geralmente a gente tem naipe de violinos 1, que aí você tem 10, 12 violinos 2, e depois já vem violas. Isso é o normal. E depois violoncelos. Nessa música, assim, foi bem mais complexo. Eu lembro que foi no primeiro concerto foi o Brandenburgo 3, e acho que na sequência teve a primeira de Mahler. Uma coisa desse... Nossa, então peraí, que ano foi isso? 2010. Março de 2010. Certeza? Eu não lembro se o Mahler foi em março ou se foi pra frente. Mas eu lembro que tocamos isso. Enfim, o Brandenburg eu tenho certeza. Assim, eu tenho um problema com timeline. Na minha cabeça, eu achei que eu tinha entrado em Guarulhos em 2008. Pelo que você tá falando, eu acho que eu não entrei em 2008. Porque o primeiro programa que eu fiz com Guarulhos foi a primeira sinfonia de Mahler. Então, talvez... A não ser que tocaram outras vezes depois que eu saí. Não ou nos períodos sei. que eu não estive. Mas enfim... Mas eu lembro que foi um terror esse Mahler. Depois, se vocês tiverem... É bonito, mas é muito denso pra gente ouvir. Então, é quase 1 hora de música. Enfim, é muito distante do tipo de música que a gente costuma colocar no Spotify, assim, né? A sinfonia, aí começa uma introdução, 20 minutos e tal. É um lá só, uma nota, enfim. Harmônico. Difícil então... pra caramba de manter por mó tempo. Então... Num contexto de orquestra, que às vezes o seu harmônico até tá soando, mas você não consegue ouvir se é o do seu instrumento ou dos outros que estão perto. E o harmônico é muito... Harmônico é tipo... Basicamente a gente no instrumento... Tem várias formas de fazer harmônico, tá? Esse harmônico específico, se eu não me engano, é um lá que prende... Então você fica por alguns bons minutos fazendo esse lá, que basicamente você prende um dedo e só encosta o outro dedo. Agora eu sou um pouco mais avançado que aquela época, eu consigo fazer de primeiro, mas eu lembro que até eu achar o ponto do dedo pra soar o harmônico, era um negócio, assim, complicado. Uma coisa interessante a gente tocou na mesma orquestra juntos, a gente se conheceu nessa época, né? Então já vai fazer quase 15 anos. Mas aí ele começa a contar a experiência dele tocando violino na orquestra, e eu toco na experiência tocando viola na orquestra, e eu falo, cara, às vezes nem parece a mesma orquestra, porque a sensação, a responsabilidade, o que você tá tocando, o repertório e tal. Ele começa a tocar as coisas no violino, fala, tá, legal, é o violino. Eu nunca toquei isso aqui, porque eu nunca toquei violino na orquestra. Entendeu? Eu ensino violino, toco, até já gravei várias coisas legais, mas na orquestra eu nunca toquei, então experiências são muito diferentes. Eu acho que a maior diferença que existe de violino para viola é a vivência na orquestra. Porque as partes que geralmente que a gente toca de viola são muito diferentes das partes de violino. Assim, são bem mais paradas, muito acompanhamento, enquanto o violino geralmente tem coisas mais difíceis ali, mais complicadas, né? Enfim. E aí a minha vivência na orquestra jovem assim, me abriu e eu falei, uau, agora eu tô tocando na orquestra, que fantástico, que legal. Agora eu preciso entrar na faculdade, né? E aí demorou. Então você primeiro entrou na orquestra. Sim. E depois você foi fazer a faculdade. Então, deixa eu só... Faculdade de música, né? Só repetir um negócio que eu tinha falado agora, mas frisar. Eu entrei na orquestra em 2010, eu sou de 86, então eu tinha 24 anos de idade. O limite era 25, eu tava assim muito no limite para entrar. Eu tava com 17. Olha só que adolescente. Eu entrei, então no limite eu falei, caramba, consegui entrar, ufa, faculdade não tem limite, então até que, mas aí eu lembro que nessa época eu ainda fazia aula de violino com aquele outro professor, e ele falou, você não tá pronto para fazer o teste, porque tinha, até hoje, eu não sei se tem a prova específica, tinha que tocar alguma coisa, acho que ia tocar a partita 3, e eu não estava pronto para tocar a partita 3, não estava muito bom, faltava evoluir tecnicamente, não cogitava entrar, até porque eu tinha acabado de mudar para viola, era impossível eu querer me aventurar, a prova, se eu mudei em setembro isso de 2009, a prova, o FUVEST acontece em novembro, outubro, novembro é a prova específica, então
fora de cogitação. Eu ia fazer para violino, eu não fiz essa Então, prova pra violino, na USP, pedia o prelúdio da partita 3. Eu acho que sim, ou envolvia alguma coisa assim. Tá. E aí eu acabei não fazendo, não fiz a prova em 2009. Quando chegou, e eu realmente mudei para violino, parei de fazer com esse professor, fiquei só com o Renato Kurtner na viola. E aí eu falei, ok, quero fazer USP, né? Só que aí quando chegou no ano seguinte, aí eu não passei, eu fiz o teste prático no instrumento na viola. Não foi o professor que me ouviu, foram outros professores, porque quem tiver lá disponível no dia, e acabou que o Marcelo já foi professor de viola até hoje lá na USP, não estava. E aí me deram uma nota mais ou menos. Eu também não fui muito bem, porque na verdade não era a única prova. Eu fui aprovado, só que eu não fui tão bem. Aí pegaram na nota geral e falaram, ok, Rodrigo não conseguiu pontuação, não passou. Eu não fui reprovado. Eu lembro que eu tirei 51%. Você precisava ter 50% na prova específica. Uhum. Quer dizer, tirei 51%, tá aprovado, só que não foi suficiente, não fui tão bem. Acabei não indo para frente no processo seletivo, exatamente. Eu só fui conseguir no ano seguinte. Então, só no ano seguinte, então eu demorei, entrei na orquestra, fui conseguir entrar na USP 2 anos depois. Só consegui passar no processo 2 anos depois, que foi quando eu fiz a prova, eu toquei o prelúdio de... Não, foi o prelúdio 3, que é tá afinado Severino? Não sei, não faço a menor ideia. Ai. Não é dar pra tocar mesmo, porque tem um corda Vou pegar um violino aqui. Ele fez a prova na USP para viola. Viola de arco. É. Viola de arco. Eu fiz a prova para viola de arco e aí eu consegui entrar. E aí foi outro choque, assim, porque eu vendo como que era o negócio, mas também aí tem a questão. Eu já tinha feito muitos anos de conservatório. Eu falei, eu estudei 1 ano na Escola Municipal de Música. Estudei lá com a Ida, com o Alejandro. Escola Municipal de São Paulo. Escola Municipal de Música de São Paulo, que é como se fosse a EMESP ali, só que a EMESP é estadual e a Escola Municipal é do município, mas é um nível bastante alto. Inclusive, eu arrisco dizer que está é melhor que a maioria das faculdades de música. A EMESP e a Escola Municipal de Música certamente são melhores do que a maioria das universidades de música. Talvez todas, porque não imagina, não estou falando do nível de professores, mas numa escola dessas você fica facilmente 8 anos. Então Exatamente. Você tem uma formação enorme. Exatamente. Na faculdade tem um timing aí, 4 anos acabou. E depois de 4 anos, se você quiser mestrado não tem nada a ver com violino, né? Dependendo do que você for fazer. Mas quase não é a mesma formação que você tem de conservatório, né? Que é a formação para o cara virar um baita de um técnico em tocar violino, né? Enfim, e aí quando eu entrei fiquei um pouco, o nível é esse, não sei o quê. Tinha muitas, obviamente, o Marcelo Jafé é um dos maiores contribuintes na minha técnica, tanto a questão musical como a questão da técnica na viola. Ele influenciou demais nisso. E eu mudei bastante coisa, assim, fiquei muito mais relaxado, gostei da forma como ele ensinou. Marcelo Jafé, aquele radialista da Rádio Cultura que tem um programa, como que chama o programa dele? Enfim, ele tem um programa na Rádio Cultura e teve, acho que... Prazer da música. O prazer da música. É muita cara dele isso. É muita cara dele. Então, o cara é uma enciclopédia humana, tanto de fatos históricos quanto de trivias musicais. Sim, ele toca no Quarteto da Cidade de São Paulo, né? O Mário de Andrade lá fundou vários corpos artísticos, dentre eles o Quarteto da Cidade de São Paulo, nos anos 30, 40, sei lá. E o Marcelo entrou quando ele tinha 18 anos, uma coisa assim, lá antes de eu nascer, se não me engano, ele entrou antes de eu nascer, nasci em 86, ele entrou antes disso. Você acha que ele tem 80, 90? Não, vai fazer 60, você tem 60 e pouco, uma coisa assim. Então ele entrou super novinho lá, né? Uma baita experiência. Aprendi muito com o Marcelo Jafé, mas o nível de teoria, então eles começaram meio que... Não era do nível do conservatório que eu tava formado, eu fiz 6 anos de conservatório, né? Entrou um pouquinho aqui, tinha gente que não tinha muito vivência. Então, quando eu comecei a faculdade, tipo, essa coisa de teoria mais ou menos. Por exemplo, quando eu fui fazer a prova específica, eu respondi as coisas, na Unesp é difícil. A Unesp de percepção, você faz uma prova específica antes de entrar no... Mas gabaritei de percepção em teoria. Da Unesp.
Gente, mas a prova é difícil. É difícil. A prova é difícil, da USP é bem mais simples, né? Aí tive que fazer uma redação na USP e eu, tipo, cara, eu sei que eu acertei todo o negócio, eu não vou responder, não fiz a redação da prova específica, então a redação acho que era Schubert, uma coisa de música. Falei, cansei de fazer, eu quero ir pra casa, eu sei que vou passar, porque... E aí eu lembro até que o Marcelo olhou a prova teórica, que não saiu a nota lá, mas ele olhou e falou, nossa, foi muito bem, apesar de eu não ter respondido, enfim. Então, porque eu já tinha estudado muito, né? Uhum. Então, eu fiz da Unesp também, o Ricardo Kubala lá, que estava na prova, fiz uma escala lá, enfim. Acabei não passando na Unesp, fiz USP e fiz Unesp, né? E aí, eu queria mais a USP, assim, mas enfim... e aí eu acabei entrando, e aí quando eu entrei fiquei um pouco assim, e aí o que aconteceu eu acabei um pouco desanimando da viola, desanimei um pouquinho da música também, porque parte foi culpa minha, de olhar, falei, em vez de eu ir com tudo pra cima, deixa eu estudar, deixa eu aprender tudo, eu fiquei, aqui tal, eu já sei, não vou estudar direito, e aí eu comecei a desanimar, e eu fui assim meio, e eu já tinha 20 e tantos anos, e aí os coleguinhas de 18, quase 10 anos a menos, assim, eu falava... Cara, sei lá, acho que eu fiquei um pouquinho deslocado com essa história, né? E aí, nesse contexto inteiro, assim, aí eu entrei na Orquestra Jovem de Guarulhos no ano seguinte, em 2011, então antes de entrar na USP ali, foi a mesma época que eu entrei na Escola Municipal de Música, e eu também consegui entrar na estadualzinha, que é tipo a USESP, só que é a jovem, antes de fazer a tal da reformulação. É a USGESP. É o GESP. É a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo. Antigamente o pessoal falava que era Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, mas aí eu acho que só tiraram Sinfônica. Orquestra Jovem do Estado de São Paulo. A gente tocou junto em Guarulhos, mas na estadualzinha não. Tocamos em épocas diferentes, né? E aí eu dei uma desanimada um pouco disso, e nessa época eu continuei sempre dando aula com outro aluno, até porque eu lembro que uma época o próprio Marcelo Jafé aconselhou um colega nosso que entrou para a composição. Ele queria fazer aula de viola com o Marcelo Jafé, e o Marcelo, eu não posso dar aula agora, porque legalmente você tem que esperar o semestre que vem ou ano que vem. E aí falou, mas o Rodrigo te dá aula, você quer? Aí eu comecei a dar aula, então eu dei aula. Dou aula desde a época lá da igreja, né? Então, de 2012, 2013, já tinha 10 anos que eu dava aula. Então, sempre dei aula, mas dando aula daquele jeito, como a gente faz no meio de orquestra, que é iniciando sem ter uma estrutura pedagógica, iniciando sem ter um pensamento. Como assim? Saber tocar não é igual a saber ensinar? Não, meu Deus do céu. E a gente não tem noção. Ué, mas se eu toco bem, óbvio que eu ensino bem, não? Cara, o Jean tá sendo irônico, obviamente, né? Obviamente. E eu não tinha noção, eu não tinha muito parâmetro disso. Às vezes eu notava algumas dificuldades, mas às vezes o que acontece é que a pessoal que já toca repertório profissional, a gente olha de trás para frente, olha tipo, cara, o objetivo é chegar aqui. Então, como começar não é tão importante. Hoje eu penso, acho que é isso que acontece. Então, é por isso que passa meio por cima. Tipo, vamos passar, porque daqui a pouco a gente resolve isso. Deixa pra depois. Deixa pra depois. E aí você passa 6 meses com o cara tentando resolver um negócio. Cara, se tivesse iniciado, resolvido... O que é comum você fica um professor tradicional, vamos chamar dessa forma, né? Não sei nem se dá pra chamar dessa forma. Seria um professor sem estrutura pedagógica, né? Que veio de uma realidade de só tocar. Às vezes ele começou tão cedo que nem ele lembra como foi a iniciação dele. Então tem muito disso também. Mas aí você quer a pessoa vai lá e tenta um concerto iniciante. Já vi várias vezes. O Lá menor do Vivaldi. E aí já quer fazer a iniciação do aluno tocando o Lá menor do Vivaldi. Ou o Si menor do Reading. O Si menor do Reading é o clássico. Assim, primeira peça. Si menor do Reading. E aí o cara vai passar isso, e a única preocupação que ele tá é que eu quero ouvir soar... Como que tá? Como que você vai fazer pra soar afinado, no ritmo, com som bonito? Não me interessa, tem que soar assim. E aí acontecem aberrações técnicas, e aí obviamente o aluno não consegue tocar. E aí, ao invés do professor falar o que tem que fazer, tá desafinado, tá o som feio, liga, usa o arco inteiro, blá blá blá. Só que peraí, você nem falou como posiciona o corpo.
Você nem falou como segura o arco direito. Você mostrou uma vez e jogou o aluno na fogueira. Então, é muito comum exatamente isso. E aí, tem pessoas que sobrevivem a esse jeito de aprender. E chegam a tocar bem e meio que elas vão se resolvendo por um talento próprio, por uma naturalidade, digamos assim, de aprender. Porque tá vendo outras pessoas tocando e meio que vai imitando. Então, essas pessoas, elas conseguem aprender de qualquer jeito. Se tivesse um professor bom, ia aprender melhor. Mas ela vai meio que imitando, vendo, se adaptando, entendendo e sobrevivem a isso. A maioria das pessoas só desiste, né? Porque acha, pô, o professor tá me passando isso, ele tá fazendo maior pressão e eu não consigo fazer, então o problema sou eu, porque eu não tenho talento, porque eu não tenho dom. Eu acho que uns 10% dos meus alunos, eu noto isso, que eles conseguem, eu não preciso falar tanto, né? E eu nem digo que necessariamente são mais talentosos, que às vezes tem um monte de outras habilidades que a gente espera que o aluno tenha e desenvolva que eles não têm, né? Mas você percebe que pelo menos... Eles captam as coisas não verbalmente mais rápido. A coisa no corpo, você percebe que ele assiste uma vez o seu vídeo e já capta, já pega, enfim. Mas eu acho interessante isso que você fala, você não explicou, você não desenvolveu bem, muitas vezes no conservatório, no ambiente profissional, a sua frase muitas vezes o filtro dos que sobreviveram a essa introdução, a essa iniciação feita nas coxas. O podcast é seu, eu não ia usar isso. Mas eu concordo muito, porque se você olha no conservatório, e aí eu posso falar com tranquilidade, né? Porque o que acontece no conservatório, muitas vezes eles já pegam pessoas que tocam, dificilmente vai pegar alguém, então não é pensado para fazer uma iniciação do zero. São poucos os lugares que pensam uma iniciação do zero. E a parada é que essa coisa de iniciação do zero, por mais... Parece uma coisa meio óbvia, que a iniciação é do zero. Né? O óbvio é pensar isso, né? Na minha visão, olhando o que acontece especialmente no Brasil, só começou-se a fazer iniciação do zero no violino recentemente. Porque até então, inicia tocando reading. Inicia tocando tal coisa, que é uma coisa que não é do zero. Inicia tocando... Ó, pega essa primeira aula de violino. Ó... o arco você segura assim, o violino você segura assado, essa é a partitura aqui, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. A pessoa já tinha que saber ler a Traz pra mim na aula seguinte. Isso é uma iniciação do zero? Não, isso não é uma iniciação do zero. Por exemplo, como que eu passei, como que eu vi, como que eu também executei durante um tempo na igreja, que eles usam algum método ali, então não chega a pegar dessas músicas mais avançadas, mas tem uma coisa que hoje eu acho que é errado, que é essa coisa de leitura, para quem tá começando. E aí eu achei uma analogia boa para isso, que é... Rapaz, diga mais sobre isso. Vai, qual é essa analogia? A analogia que eu uso é a seguinte, você acabou de tirar a habilitação, tem menos de um ano aí, né? Tem menos de um ano. Exatamente. Quando você começou nas aulas, o cara já enfiava o Waze na sua frente? Não. Então, por que eles enfiam a partitura na frente de quem tá começando, né? Primeiro você olha o que você tá vendo do carro, do volante, o que acontece, o retrovisor. Depois que você tá fazendo isso bem... Entende o que tá acontecendo na rua, na estrada. Para depois te passar uma instrução de como faz. Até elas têm que decorar o caminho, têm que entender e ir se guiando pela própria habilidade, contato físico que você tem. Depois vão te colocar um Waze na frente, né? E então eu falo, é a mesma coisa enfiar o Waze na frente de quem tá aprendendo a dirigir. O cara vai bater. Para que eu vou ensinar ele a ler partitura se as instruções são muito simples em termos de notas? As pessoas decoram muito fácil. A gente ia falar de um concerto de Tchaikovsky que são sei lá quantas páginas. Não, a gente vai começar no Brilho Estrelinha, vai começar em alguma coisa simples. Mas então, eu falo, mesmo para alguém avançado, decorar vira um processo mais desgastante, porque a música é muito grande. Decorar, mesmo para quem já conhece música, é muito mais desgastante do que para o iniciante. O iniciante vai decorar um negócio que é muito simples para ele decorar e entender. Você fala, olha, isso, e você põe ele para ouvir, a música dura 1 minuto. Decorar é muito fácil. Então, eu tenho muitos alunos meus, eu fiz um recital dos meus alunos presenciais, a gente alugou um teatro, quase todo mundo tocou de cor, e foi muito tranquilo tocar de cor, né? Eu até, na verdade, acompanhei eles porque eu sabia que era a primeira vez no palco, eles podiam ficar um pouco hesitantes, então deixa eu ficar de backup aqui, toco uma segunda voz, se eles se atrapalharem eu toco e ninguém percebe, todo mundo vai ficar feliz. Quase todos tocaram de cor, e
Realmente é muito mais simples, você elimina uma dificuldade a mais no Então, começo. professor Rodrigo, você está dizendo que não deve ensinar partitura? No começo. Eu digo, no começo não deve, porque a pessoa já vai ficar assim, cara, a partitura é muito complicada, eu nunca vai aprender. Peraí, então, deixa eu contar um segredinho, dificuldade tá aqui, tá bom? Então, você enfia um negócio que é a partitura, meu Deus, não precisa aprender partitura no começo. Eu falo, qual é a vantagem de você saber partitura? É você ter acesso a uma quantidade de informação gigantesca que se você quisesse ver, você ia ter que pegar a gravação e ficar ouvindo. Vai ser muito mais trabalhoso do que se você pega a partitura e se descobre. Certo nível, A partir de um certo nível. Mas no começo, essas músicas mais simples não faz o menor sentido. Na iniciação, eu tenho usado a frase o seguinte, falando de iniciação no instrumento. Professor que muito ensina a teoria na iniciação é porque tem pouco a ensinar sobre o instrumento. Pra mim é isso. Não é que ele saiba pouco, é diferente. Às vezes ele toca muito bem, mas ele sabe pouco sobre como ensinar. Para iniciante, pelo menos. Para iniciante, eu tô falando de iniciação. Então, eu acho que a gente tem um problema muito grave nesse sentido, assim, pelo menos no Brasil. Talvez a metodologia Suzuki ajude a atenuar nessa popularização da metodologia Suzuki, que é pensar numa iniciação. E aí a gente usa para adultos também, que é inicialmente pensado para crianças. Chega mais perto aqui pra gente centralizar aí. Verdade. Pensado inicialmente para crianças, mas que a gente usa para adultos com bastante sucesso, funciona muito bem e que a gente não precisa ensinar partitura. E eu diria até que é um vício, né? Porque, por exemplo... Porque é mais... Falando da visão da gente de professor, é menos trabalhoso eu passar 1 ano ensinando teoria para um aluno, porque ele tem a sensação de que tá aprendendo música. Isso é o ponto. É muito mais fácil para mim, professor de música, entendeu? Pô, vou ensinar teoria, é menos trabalhoso, eu tenho um conhecimento muito maior. O aluno, ele tem a sensação de que está aprendendo. Exato, porque no violino... Pô, agora eu tô entendendo isso aqui. Como faz violino? Não sei. Mas eu entendo que isso aqui é um sol. Tá, mas isso tá te ajudando pra quê agora? Não sei. Mas eu sei que é sol, sei que isso aqui é uma clave, sei de linha suplementar, sei fórmula de compasso, sei solfejar o ritmo, sei solfejar a nota. Tá, mas e no instrumento? Não sei nada. Mas a pessoa, ela não está aprendendo nada de violino ou de instrumento. Mas ela tem a sensação de que ela está aprendendo muito. Ou às vezes nem de música, porque isso aqui é teoria. O cara não conhece, nem tem percepção. Deixa eu contar uma experiência, uma coisa interessante. Justamente sobre essa questão é que, no caso do conservatório, quando eu entrei, o outro impacto que eu tive, que agora você me fez lembrar, eu sabia a coisa da teoria, e saber ler um livro de teoria, e aí fazer um ditado musical e tipo, hã? Como assim? Pra que ditado? E eu tipo, quê? Mas peraí, tem que fazer o ritmo, não sei o quê. Mas eu não tô fazendo certo. Usar metrônomo, metrômero. As pessoas confundem. Enfim, tem que usar. Eu lembro que eu comprei um Korg, assim, branquinho, enfim. Na época que você tinha que comprar um aparelho fora do celular. Exatamente. Pra afinar e pra usar de metrônomo. E aí que eu fui ter noção que, na verdade, conhecer as coisas de teoria, conhecer o conceito, é uma parte muito pequena do que é ser músico sem instrumento. Tô falando nem de instrumento, tô falando de ter uma formação musical. A questão do instrumento ajuda, né? Mas a coisa de teoria, a coisa de percepção, de você entender, fazer um ditado melódico. Rodrigo, como assim um ditado melódico? O que seria isso? Mesma coisa que se alguém na escola a gente faz um ditado de falar e você escrever aquilo. Alguém pega no piano, no violino, no tecladinho e toca e pelo menos te dá alguma referência, né? E aí você vai tentar escrever o que a pessoa tocou. Então isso é uma coisa que a gente faz, um exercício muito importante para a gente conseguir ficar bom no violino. É um exercício quase tão difícil quanto para o violino, né? E que é muito diferente do processo, sei lá, cognitivo, de você abrir um livro e entender o que é quinta justa, entender o que é o conceito desse negócio. E muita gente, às vezes, acaba aprendendo esses conceitos e acham que isso é saber música, e aí depois fala, tá bom, e esse ritmo, por que é diferente daquele? E a pessoa... E faz uma diferença gigantesca para o cara tocar bem, ele entender bem a coisa de percepção, de ritmo. E entender bem, eu concordo 100% com o que o professor Rodrigo está falando, e o doido é que para você ser um bom músico, você precisa entender na prática, e não necessariamente precisa entender na teoria.
Você tem, por exemplo, o Luiz Gonzaga, que foi um dos maiores acordeonistas do mundo, que, não vou exagerar, mas basicamente ele não sabia ler uma nota. Dizem Mas que o ele- Milton Nascimento também não. Mas aí ele entende as relações na prática, porque é o que interessa. Música, eu falo isso pros meus alunos às vezes. Música não é tinta no papel. Ponto. Música não é tinta no papel. Tinta no papel é pintura, sei lá, escultura aí é a coisa que você vai moldar. Música é som organizado. Então você tem que entender como organiza esse som e saber organizar esse som. Se você sabe escrever isso, parabéns. É importante. Se você quer ser músico profissional, em muitos casos vai ser importante, vai te ajudar, vai facilitar uma série de coisas. Mas saber isso sem saber na prática isso, você até pode ser um músico teórico, você pode ser, de repente, um compositor, que ainda assim vai ter que entender essas relações mais profundamente. Mas isso, a gente tá falando aqui de quem quer aprender um instrumento. Isso não te torna um instrumentista. Não te Então, faz tocar um instrumento. O nosso ponto aqui, né, que é a questão de ensinar a iniciar, é o que acontece muitas das vezes, e aí não estou falando só de igreja, mas muitas escolas de música às vezes criam essa noção, que é o seguinte, aí você sabe, tem que aprender a ler partitura para começar a tocar violino. Não faz o menor sentido. Né? Não sei. É realmente um pouquinho estranho, né? De primeiro eu vou alfabetizar você e depois eu vou começar a ensinar como que se comunica no dia a dia. Assim. Primeiro você aprende quais são as letras, depois você aprende a falar. Cara, não, assim, é um pouco estranho, mas é uma coisa muito corrente. Muitos lugares fazem iniciação dessa forma. Primeiro você tem que saber teoria, tem que saber ler. Violino, mão, isso, dedo, aqui, primeira aula, né? Primeira a mão aqui, a violino, não sei o quê. Tá, agora toca daqui do mi, do sol, pera, mi, sol. Isso, acerta a posição. Aí a pessoa acertou. Isso errou. Não, aqui é uma semínima. Chupa a cana, cuida dessas tartarugas, cuida desses coelhos aqui e olha as crianças enquanto eu vou no mercado. Mas a gente ri, mas a gente passou. Eu passei por isso. Eu passei um pouco por isso. Assim, primeiro tinha que saber. Pra mim, a coisa de saber ler sempre foi uma coisa. Nesse sentido, eu passei um pouco por isso em alguns contextos, mas nesse sentido eu fui muito felizardo. Meu primeiro professor, maestro Márcio De Maso, ele era muito consciente da importância do ouvido. Então, assim, imagina. E para as pessoas não é óbvio isso, né? Poxa, se você vai fazer música, a coisa principal que você precisa é meio que ouvir, aprender a ouvir, identificar o que você está ouvindo. Então, apesar de ele ensinava a postura direitinho, mas não tinha um cuidado assim 100%, porque ele não é violinista, né? Mas ele ensinava a postura relativamente direitinho e era tudo decora e escuta. Então, ó, você vai tocar agora 0, 0, 0, 0, não era nem nome de nota. 0, 0, 0, 0 na corda lá, vai lá. E ele tocando no piano junto. Então já dava uma noção de harmonia, você colocava o primeiro dedo e não batia com o piano, você já, opa, é mais pra frente, é mais pra trás. E a minha iniciação toda, sabe, meu primeiro um ano, 2 anos, talvez mais até, foi básica. A gente foi aprendendo a ler depois, mas foi basicamente ouvindo e tocando junto com uma harmonia. Então isso, assim, hoje eu vejo que isso ajudou pra caramba. Pra caramba. A construir o ouvido interno, a ter um ouvido relativamente bom, de identificar notas e não sei o quê. Então, porque começou desde o início ouvindo. Essa era a maior preocupação. Mas o que eu faria diferente, o que eu faço diferente é que era mais importante até do que a postura. Entendeu? Ouvir. Num contexto geral de música, ouvir, quando você chega num certo nível, realmente é mais importante. Mas porque você já está com a postura montada, né? Já está com a base montada. Mas enfim, só queria fazer esse adendo. Eu fui muito felizardo nesse sentido, pelo menos. Né? E só depois, quando eu fui pro conservatório, que aí... Sim, mas enfim, eu não tive, porque primeiro me deram os negócios na nota, a coisa de afinar era um conceito que eu não entendia direito como que significava, porque o nível de exigência que se fazia na igreja, em termos de meus professores que tinham, né? A questão não é a igreja, a questão é que eram professores que não tinham... Eram voluntários. Tá? Eram voluntários, né? A maioria não tinha a menor formação nem de conservatório, quanto mais alguma noção pedagógica, né? Não estou fazendo nenhuma crítica, né? Mas estou dizendo como funciona. Exatamente. Então, era tipo, desceu o dedo, assim. E hoje eu vejo a forma como eu consigo ensinar meus alunos iniciantes
E eu descubro que eles conseguem afinar bem. E que não é difícil tocar afinado. Não é difícil. Se você ensina a postura certinho, olha, tem o jeito assim. Aí eu separei em 5 passos. Ok. Que os 5 passos seria a primeira questão do posicionamento vertical, então o teu ponto certinho ali. A questão horizontal, isso é como eu ensino os alunos. Horizontal, que aí a pessoa sente onde que é. A outra questão é que o punho tem que estar reto. A outra questão é que você precisa dar supinação. 4. E o último é o quanto que eu afasto os nós dos dedos. Porque muitos acabam escorando um dedo no outro porque não tem força muscular, né? E eu falo, gente, para conseguir afinar, principalmente segundo com o terceiro dedo, você precisa afastar os nós dos dedos. E isso é que a gente vai conseguir refinar. Nossa, que doido, porque... Você nunca parou pra pensar? Não é que eu nunca paro pra pensar. Eu não separo os nós dos dedos. Bom, eu costumo ensinar desse jeito pra facilitar, porque imagina se a pessoa tem um dedo mais gordo, eu já falo, olha, tem que afastar os nós. Você afasta os nós, né? E pelo menos isso que eu falo na hora de você afinar, porque esse aí é o ponto que você vai refinar a afinação. É isso que você precisa acertar. Pelo menos eu coloquei isso na hora que eu vou... Eu sei que isso funciona, e aí eu comecei hoje em dia a ensinar, por exemplo, a sensação que a pessoa tem, e muita gente às vezes usa muito o olho, acha que precisa usar o olho, acho que precisa enxergar. Eu falo, olha, o olho ele ajuda um tiquinho no começo, assim, bem no começo, mas depois fecha o olho sem afinar. É a sensação... Afinar é a sensação motora e auditiva. E aí você vai falar, é aqui. E aí tenta tocar. Nossa, deu certo, ou deu errado. Eu fiz uma experiência, acho que ontem com uma aluna presencial, era justamente isso. De eu falar, eu não falei se estava alto ou baixo, eu falei, peraí, sente, a sua postura tá certa? A posição... Aí ela caía com a mão sempre um pouquinho mais alto, né, mais perto do cavalete. Eu falei, a mão tá certa? Sente se a mão tá certa. Ela, não, tá bom, é aqui. Aí ela tocava, nossa, afinou, ela mesma dizia. Então eu não fiquei falando pra cima e pra baixo. Mas acontece que às vezes dentro da cabeça da pessoa ela não consegue. Dentro da cabeça da pessoa ela precisa de um recurso visual que é a marquinha. Dentro da cabeça da pessoa ela precisa saber ler partitura. Ontem eu dei aula para uma outra aluna, que inclusive já tem quase 60 anos de idade. E ela é dessas pessoas que toca de forma intuitiva lá. E aí começou a aprender o violino e eu explico. Ela faz tudo de cor, assim. Já tem um ano que está estudando comigo. E eu falo para ela, e ela vai experimentando as coisas de cor. E às vezes ela vem na aula, né, com aquele preconceito de Rodrigo, eu acho que seria melhor se eu soubesse ler partitura, acho que ficaria mais fácil. Olha, às vezes a sua postura precisa acertar alguns detalhes. Ler partitura eu acho que vai distrair um pouco. Seu ouvido já é muito bom. Seu ouvido já funciona bem. E realmente o ouvido dela funciona bem. Você vê que tem aluno que às vezes tem mais dificuldade em entender, às vezes dificuldade realmente de ouvir, ou de conectar aquilo que ela está ouvindo que é aquilo, entender. Mas aí, chama a Márcia, a aluna. E ela consegue. Fala, olha, ler partitura até que vai te ajudar. Mas eu acho que não vai dar esse poder, não vai dar esse plus, esse turbo na técnica que você acha que tem. Não vai ter. Até porque não tem relação técnica com o instrumento. Não tem relação técnica. O que é escrita? É uma tentativa meio bem falha, na verdade, de tentar escrever o som. Exatamente. De representar o som, é só isso. É como se a gente faz na fala. A gente tenta representar ali. Ou, sei lá, eu vou escrever, sei lá, o script. Eu nunca sei como que as pessoas fazem profissionalmente. Deixa eu colocar um espacinho maior pra dizer que aqui é a pausa na hora que o cara tá falando. A escrita da música é isso. Se a gente parar pra pensar friamente, a escrita do nosso idioma mesmo, português, também é uma tentativa falha de representar o nosso idioma. Como assim, Jean, você está falando que é uma maneira falha? Sim, porque você não fala o texto com exatamente cada... Tipo, a palavra M-U-I-T-O, como que você fala? Muito. De onde veio o N aí no meio? Eu falei muito. Não falei muito. Eu conheço esse papo. Eu conheço essa. Minha mãe tem muito... Como que é o nome disso aqui? Dente. Dente. Onde? Quem estabeleceu que a pronúncia é fonema? É um E no final. Essa é justamente o que eu tô falando. É uma tentativa falha de você representar o idioma. E falha em vários sentidos. Primeiro que... Não é uma representação da fonética. Você já viu foneticamente como que representa? São sinais loucos ali. Então assim, é uma tentativa de representar, mas, especialmente quando você mora num país do tamanho do nosso,
você vai ter gente que fala dente, mas vai ter gente que fala dente, vai ter gente que fala dente. Nem fala a palavra inteira. Mas enfim, e tá certo. Se você comunicou, se eu comuniquei algo, você entendeu o que eu tô comunicando, o idioma cumpriu o seu papel. Exatamente. E isso vale pra música, né? O que o Jean tá falando também é sotaque, né? E isso a gente tem na música também. A gente, deixa eu dar um exemplo concreto. A gente falou aqui muito simples. Você pega qualquer gravação de peça, concerto que você gosta, escuta 3 violinistas tocando. É a mesma partitura. Você quer dar um salto... Pega, por exemplo, algumas gravações de Vivaldi antigas, lá dos anos 50, 60, e vê gravações modernas, que os caras usam corda de tripa, não tocam com queixeira, né? E aí você vai ver a diferença, né? E aí você vai ver a diferença brutal de sotaque da mesma música que está escrita ali, né? Entendeu? É a mesma música, utilizando a mesma partitura, às vezes... E que soa completamente diferente. Não completamente diferente, eu tô sendo... Não é completamente diferente, é a mesma música. Mas que soa bem diferente num nível de que qualquer pessoa, mesmo que não entenda de música, consegue ver que é diferente. Esse é o ponto, né? E aí o que acontece... Deixa eu voltar pro Rodrigo que aprendeu a ler partitura e achava que já sabia a música. Que o Rodrigo achava, e justamente que se eu tô tocando Sol, que é o terceiro dedo, que é o que tá escrito na partitura, eu tô obedecendo e tô fazendo... E o assunto tá encerrado. O assunto começa aí. Então, e aí a questão é, eu tô tentando hoje passar para os alunos iniciantes, que inclusive a maioria não sabe ler partitura, que se a pessoa ouviu que as notas mais curtinhas, e não é tá, isso já é saber muita música. Isso já é importante. E aí, como eu escrevo, é uma questão secundária, porque é muito mais importante para a habilidade, muito mais difícil, inclusive, é ouvir, identificar isso. Eu tava explicando Ai... Canção do Vento, não lembro. Tem uma que a gente não faz. Não, a próxima. Qual que é a próxima? Go Tell Aunt Rod. Isso. Não. Enfim. Depois dela, o Come Little Children. Essa. E aí, você pega... É toda curtinha, né? E eu tava explicando pra aluna que aí essa... Não, essa. E a segunda nota é longa. E você preenche a nota, não tem um staccato ali. E por quê? Para a aluna, ela já sabia fazer o E eu falei, ela mesma identificou, ouvindo, sem precisar de partitura, sem precisar que eu explicasse. Que é diferente. E ela olhava, ela ouvia e falava, não é, você tá fazendo mais longa. Tá fazendo... Então, no ouvido, a pessoa tá identificando. Isso já é saber música. Até porque isso é algo que você consegue levar na prática. É algo prático. Às vezes você entende na partitura, eu sei que isso é um Mi, eu sei que é uma colcheia, eu sei que é depois uma semínima, eu sei que tem um ponto, ou não tem ponto, enfim. Tá. O que você faz com isso? Exatamente. Eu falo, inclusive, para os alunos, talvez... Vai ter gente que talvez não vai entender minha analogia. Quando eu me refiro a o que você vai fazer com isso, sem ter o conhecimento de como são esses sons no violino. Como que você coloca o sotaque. Exatamente. Como que você interpreta. Porque se você só sabe isso, mas não sabe onde são essas coisas no violino, ou o que significa esse símbolo que você sabe o nome, ele não serve pra nada. Então, a questão é que muita gente não ouve. O que aconteceu? Deixa eu falar da minha trajetória justamente nisso, que é como eu fui alfabetizado antes de saber tocar, né? E também nunca me ensinei, só foi aprender muitos anos depois, quase 10 anos depois, eu fui entender, 10 anos talvez não tanto, como é que se faz sonoramente no instrumento, ou qual é o som de verdade. Eu fiquei sempre muito deslocado do o que é que está escrito e o que é o som. E às vezes, se eu acertei a nota... Esse é um efeito colateral de ser alfabetizado ao contrário, né? Porque você começou, como começou na igreja, começou lendo muito primeiro. Lendo, tanto que pelo menos para violino de clave de sol, eu leio até hoje, eu não treino isso. Se para lá para eu solfejar o negócio, ler nota, né? De solfejar é um pouquinho mais difícil. Eu faço isso hoje, né? Clave de dó não. Clave de dó só na viola. Eu nunca treinei para isso, enfim. Então, e aí eu tento abrir os olhos dos alunos, né? Os ouvidos,
que eles sabem muito, apesar de não saber ler, e que eles conhecem aquelas coisas, porque eu sei que o Rodrigo, da época que tocavam o que eles tocam, ia passar batido em maioria dessas coisas que estão acontecendo ali no instrumento, porque não consegue identificar auditivamente, porque ninguém falou da importância que tem de ouvir o que você está fazendo. E de que, olha, é isso, não é isso. E eu mostro tudo auditivamente. Eu não fico explicando na teoria. Não mostro no papel. Uhum. Não. Eu faço a pessoa sempre ser obrigada a ouvir, a ouvir, a ouvir. Depois a gente vai ensinar a ler e ele vai entender. E, inclusive, ele vai entender um monte de nuances que não tem. Talvez algumas técnicas avançadas de escrever na partitura X ou Y. Até que tem, mas é um esforço gigantesco. Porque é muito mais rico o som, é muito mais rico o mundo real. A partitura é uma representação só. Uma coisa é eu escrever lá, allegro molto appassionato, e deixar pra pessoa... Isso precisa ser mais avançado um pouco. São informações que às vezes tem na partitura. Tá escrito lá. Quando eu escrevi, quando eu estava compondo aquilo, eu sei o que eu quero dizer com allegro molto appassionato. Se a pessoa não tem o que a gente chama no erudito de cultura musical, ou seja, de entender um pouco da história daquele compositor e do histórico de execuções daquele compositor, ela pode entender o molto appassionato de um jeito completamente diferente. Com certeza. Ela pode não, então significa que eu vou fazer um vibratão e tocar tudo ligado pra caramba. Não necessariamente. Não, e o que você tá falando já tá entrando quase no que, de repente, algumas pessoas que conhecem vão falar assim, o cara tá errando. Mas dá dentro do certo, do cara não colocar o tal do vibratão e tal. E a gente tem interpretações muito diferentes dentro do que tá escrito. Mas eu digo no sentido, se a pessoa ela não tem a cultura musical de conhecer qual é a tradição de como aquilo é tocado, ela facilmente cai no erro porque ela supõe que é algo que ela acha da cabeça dela. E pode ser um monte de coisa esse molto Porque appassionato. ela pode abrir o Google e vai falar allegro molto appassionato. Qual é a velocidade do metrônomo? É verdade, tem isso ainda. Qual é a velocidade do metrônomo? Tem isso. Vai falar, é entre 70 e vai chamar fonte de um blog X, porque o cara vai se aventurar a tentar colocar em números, né? Que, inclusive, a invenção do metrônomo é muito mais... Inclusive, eu acho curioso as pessoas usarem o nome dos movimentos ou das indicações que tem apenas para velocidade. Porque, assim, essa é quase que a última informação que ele tá querendo dizer. Porque allegro, adivinha só, o nome tá falando. Vai, vamos lá. O que significa? Que é alegre. Já que a gente tá nesse assunto de que às vezes a gente quer ser literal, com partitura, com número, e isso que parece que dá algum elemento musical sólido, isso não é. Deixa eu contar um caos. Conte um caos. É interessante. Esse caos é um caos científico, na verdade. Existe um papo, existe uma conversa no meio musicológico sobre as indicações de metrônomo. O metrônomo, se a gente falar que a indicação é 61 por segundo, né? Uhum. Então, tic-tac, isso seria 60. Se o cara indicar 70, 80, 90, isso vai ser o número de batimentos por minuto. Então, o metrônomo é a ferramenta que faz isso. Hoje a gente abre no celular. Quando eu comecei 20 anos atrás, a gente tinha um aparelho eletrônico que ele fazia essa função. E antes disso, a gente tem esse... Pra quem tá vendo o vídeo, no caso, né? Que é esse aparelhinho aqui. Que pode ser um pouco mais rápido. Então, basicamente, é uma caixa que fica com um pêndulo. Deixa eu mostrar que é interessante. O meu caso tem justamente a ver com isso aqui. E como a gente ser literal na partitura precisa tomar cuidado. E que o mundo real que a gente experimenta faz muito mais sentido do que às vezes a gente se prender na leitura. A leitura às vezes pode induzir a gente ao erro. Então, é um caso envolvendo Beethoven. Okay. Beethoven, ele foi um dos primeiros caras que começaram a usar o metrônomo, porque o tal do Mezzel era conhecido dele, era do mesmo período ali. E ele tinha dado esse metrônomo Mezzel. Antes disso, a galera tocava fora do ritmo? Tô brincando, gente. É que o metrônomo, essa parte mecânica, foi inventada depois. As pessoas tocavam no ritmo porque estudavam continuamente. É uma coisa meio instintiva. Eu não me também, lembro né? exatamente o ano, mas é 1800 e pouquinho, né? Beethoven falasse em 1827, 1800 e pouquinho ele já estava ficando surdo, enfim.
E tinha esse metrônomo. Como funciona isso aqui? Ele tem um mecanismo de corda similar a um relógio de corda, né? Um relógio antigo. Isso aqui, inclusive, é um relógio de corda, só que tem um sistema de carregar automático. Isso aqui é um sistema que você dá a corda aqui de lado, então tem uma mola, essa mola empurra ele de um lado para o outro. E tem um pêndulo. Como funciona esse pêndulo? Tem um peso. Conforme você desloca o peso para cima, ele fica mais lento. Conforme desloca o peso para baixo, fica mais rápido, né? Então, ficou super rapidinho. E eu desloquei para cima. Enfim, qual é o assunto? Existe um papo na musicologia de que as indicações de Beethoven de partitura de velocidade são sempre muito aceleradas. E, inclusive, nas orquestras, os maestros nunca seguiram, ou quase nenhum seguiu a velocidade muito alta dos metrônomos de Beethoven. Eu lembro quando a gente tocou... é o quarto movimento de alguma das sinfonias do Beethoven. A gente tocou Heroica, eu lembro. Esse específico, eu lembro assim, a primeira vez que eu toquei isso umas 3 vezes. A primeira vez era impossível. Era muito rápido, era muito, muito rápido. E aí todo mundo, a gente chama de miguelar. Então assim, às vezes pra quem tá vendo da plateia, nossa, que lindo, todo mundo junto. Às vezes, mão esquerda parada. Na massa, parece que tá soando todo mundo junto. Mas às vezes não tá tão às junto vezes assim. Não parece, as pessoas só não entendem, não identificam. Às vezes só não identificam. Não entende que aquele negócio realmente não é, enfim. Tá. Ok. Mas e aí a questão é a seguinte, justamente sobre essa questão de a gente ser literal com o número, existem várias hipóteses, eu li uma hipótese que faz muito sentido, que é Beethoven, ele estava lendo o número errado, você tem que ler por cima, ele estava lendo por baixo. Até falaram, não, mas será que ele não usava uma posição inclinada porque isso interfere e tal? Não, provavelmente ele era bem mais apertadinho que esse peso, né, que a gente desloca um peso, e ele lia o número de baixo e não de cima, então ele anotava o número de baixo. E teve uma partitura que ele anotou o número de baixo e o número de cima, e as pessoas, peraí, a gente pegava o metrônomo de Beethoven, olharam e falou, cara, então é isso, é por isso que é tão mais rápido. E aí os caras fizeram um estudo, na verdade, de várias gravações, e que velocidade é que os maestros usavam nas gravações eram as velocidades, na verdade, muito mais próximas na média do número mais lento, que se o cara olhasse para lá. É um artigo isso. Fica aqui. Uhum. É muito interessante, às vezes a gente quer ser literal de achar um número, achar que um número vai resolver, nossa, qual é o violino certo, qual é o violino ideal, ou no caso de viola, qual é o tamanho ideal para eu que tenho 1,64 m, se fosse 60, sabe, e na verdade existe muita experiência, e no caso da música, se eu tô tocando a nota certa, nem sempre tocando a nota certa vai soar, às vezes tem que tocar alguma coisa a mais que não ficou escrito ou que a tradição apagou, né? Então é isso, voltando para o nosso assunto principal, que da leitura da música, que às vezes a gente fica muito preso, os iniciantes não sabem ler ou acham, uma coisa que acontece muito, às vezes a pessoa chega para conversar, eu quero começar a aula de mas violino, eu ainda não sei ler partitura. Mas eu não sei ler partitura. E agora? Eu já sou adulto e não sei ler partitura, não, mas eu nem ensino isso no começo. Eu gravei os cursos de teoria que ensinam a ler, as videoaulas, essas vão ficar disponíveis para você, mas no começo, não usa. Por exemplo, tem aluno que está comigo há mais de um ano, a gente não usa partitura na aula. Quem que usa na partitura? Quem já começou lendo. E é claro, é porque eu não cheguei a avançar tanto assim, mas a gente vai ser útil saber partitura. Mas eu falo, olha, inclusive quando você está decorando, é muito melhor se a pessoa está fazendo de cor. Eu toquei o recital, nesse recital dos meus alunos, eu toquei a viola de arco, né? E o último movimento da suíte de Max Reger, né? É uma música muito rápida. Isso aqui são 4 notas. Assim. É muito rápido para ler. Eu falei, cara, eu vou me atrapalhar. Eu não vou entender. Deixa eu decorar. E eu decorei. Então, o primeiro movimento eu toquei lendo, o terceiro movimento também, eu pulei o segundo que era muito difícil. E aí o quarto movimento foi de cor. E as pessoas, quando me ouviam tocando de cor, e depois deixa eu ler. Aí eu tocava lendo. A pessoa, nossa, Rodrigo, de cor você tá tocando melhor, tá mais bonito, tá mais interessante de cor, né? E eu falo que quando a gente decora, a gente é obrigado a entender, compreender melhor. Mas olha só, a parada que eu falo pros alunos da importância de decorar para tocar. Quando você tá tocando lendo,
Você já parou pra pensar no fluxo de informação? O que é que tá acontecendo? Inclusive, eu falo que eu não sei você, eu lembrei que eu ia falar um pouco essa questão da gente tocar em orquestra, às vezes a gente fica muito condicionado a só obedecer as notas, e o quanto a gente toca feio ou toca estranho, porque a gente tá preocupado só em obedecer, porque daqui a pouco o cara vai enfiar outra partitura na nossa frente, o maestro vai baixar a mão e a gente vai ter que tocar outra coisa que a gente não conhece. Por que decora a tendência são as pessoas tocarem melhor quando elas conseguem decorar? Se elas fazem o trabalho de decorar. Todo mundo consegue decorar, mas precisa de um trabalho para isso. Por que soa melhor? Quando você vai ler, o fluxo de informação ele acontece da seguinte forma. Tem a informação escrita, você precisa olhar a informação, interpretar a informação, pensar como você vai agir a partir dessa informação e aí tocar. Ou seja, você não sabe o que você tem que tocar. Você tá quase como se tivesse um cabo em você te mostrando Está que obedecendo. você tem que tocar. Você está obedecendo, exatamente. Quando você tá tocando decor, você sabe o que você tem que tocar, então todas essas primeiras partes já não existem. A gente já pulou. Você já pulou o ter que ler, interpretar e interpretar. Não, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu só tenho que fazer. São duas etapas. Eu falo isso para os alunos, inclusive indo mais longe. Tem aluno já mais avançado, tocando Portnoy, essas coisas. E foi interessantíssimo outro dia que já tive muita vivência musical, pude falar uma coisa para ele que já toca, mas que tá essa coisa da partitura. Ele falou, mas por que você está fazendo tal coisa aqui? Mas não fazia sentido, acho que está errado. E fui olhar, mas não, tá escrito isso. Se está escrito é sagrado, então eu tenho que obedecer. E aí, quando a gente vai bem adiante no conhecimento, isso acontece, a gente aprende a questionar o que está escrito. E aí, quando a gente começa a aprender, a gente não tem, né? É sagrado, né? A gente não questiona. E aí a gente entra no outro... O buraco do coelho aqui é muito fundo, porque assim, eu tava dando uma aula recentemente sobre o adágio da primeira sonata do Bach, que tá ali na estante. E aí, tava tocando... E aí eu falei, esse dó é sustenido. Ou, aí, tinha um momento que o dó era sustenido e estava fazendo natural, e tinha um outro caso em que tinha nota a mais que não tem. E aí a pessoa assim, mas tá escrito. Aí eu fui olhar e realmente estava escrito essa nota a mais e um dó natural. E não tinha o sustenido onde era um dó sustenido, não estava avisando. Pra minha felicidade, eu sou um professor informado. Então a minha versão da sonata tem o urtext depois. O urtext é o texto original que o compositor escreveu. E aí na hora que vira o urtext é exato. Você falando do facsímile, que é tipo a xerox do autógrafo. Exatamente. Isso, facsímile. O urtext é a edição baseada nisso. Então eu tenho os dois, tanto o urtext quanto o facsímile. O facsímile, que é a foto da letra do Bach escrita na partitura. E aí você olha lá e é exatamente como eu falei que era um dó sustenido e tava tocando nota a mais. Não só isso, vamos escutar. Mas tava errada a urtext? Não, era uma edição. Era a edição da aluna que tava... Exatamente. Tá. E aí eu fui... Vamos colocar a gravação. Aí escuta a gravação, é exatamente do jeito. Aí eu tive uma outra discussão também porque da meditação de Thaís. Era a discussão de que começa a vibrar no final da nota. E aí... Só que nesse caso nem tem essa informação na partitura. Mas essa coisa de vibrar no final da nota vem de quem só escutou o professor falar e não parou para escutar nenhuma gravação. Porque se você pegar a maioria das grandes gravações da meditação de Thaís, começa com um vibratinho e ele vai aumentando. Não começa sem vibrato. Então, ou seja, por que eu tô falando que a toca do coelho é mais embaixo ainda? Porque às vezes você tá sendo fiel a uma partitura que nem fiel é. A partitura já não é fiel. Esse caso aí dessas músicas mais antigas de Bach tem muito problema de nota, né? Que é complexo. A coisa da escrita também era uma outra relação que tinha. Mas esse detalhe de vibrato ia ser muito trabalhoso escrever, então não se escreve. Porque muitas das coisas que a gente toca... Tudo a gente vai voltar pro princípio, que é... Nós tocamos um instrumento musical, ele é auditivo. Se você não tem cultura de ouvir, as suas possibilidades de executar vão ser mais pobres também. Então, como que eu sei que
que tradicionalmente se começa de uma determinada forma se eu não escutei essas gravações antes. Se eu não tenho essa cultura, entre aspas, de escutar gravações, de escutar pessoas tocando isso. Então é a parte mais difícil. E ó, nosso podcast já está com 1h30. E nós teremos... você vai ter que voltar aqui, cara. Tudo Porque, bem. ó, professor Rodrigo fez bacharel em música, né, com foco em viola lá na USP. Tem o estúdio dele em São Paulo. Quem quiser te achar nas redes sociais, como que é? Prof. Violino. @Prof. Violino. A gente vai ter que continuar esse papo, mas por enquanto, se você gostou, deixa aqui o seu joinha, avalie a gente lá no Spotify, no Deezer, onde você estiver escutando, e indica outras pessoas pra gente aqui, parar assim no auge do papo, porque aí o pessoal vai querer que você volte. Tá ótimo. Um abração e até mais. Tchau!